Olá, eu gostaria primeiramente de cumprimentar todos os participantes do segundo Congresso de Psicologia Brasileira. Eu me chamo Mônica Alves Silva de Araújo e vou apresentar sobre a atuação do psicólogo em programas de readaptação funcional em uma instituição federal de ensino superior. Esse trabalho foi feito em cooperação com a Aline Virgínia de Queiroz Lima. Nós somos psicólogas e fazemos parte da Divisão de Qualidade de Vida da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Esse trabalho tem por objetivo apresentar a atuação de psicólogas junto aos servidores da Universidade Federal do Maranhão em processo de readaptação funcional. A readaptação está prevista na Lei 8.112/90 e surgiu para amparar o trabalhador acometido por uma limitação de saúde, de modo que ele continue a desenvolver atividades na instituição sem prejuízos para a sua saúde e evitando a sua aposentadoria precoce. A readaptação, de fato, demanda uma adaptação do trabalhador ao seu novo contexto. Nesse contexto, o real da doença se contrapõe aos anseios e projeções anteriormente lançados a seu futuro, sua carreira, suas aspirações. Como bem destaca a Viva, o adoecimento no trabalho representa limitações para o trabalhador e é marcado pelo sofrimento, sentimento de inutilidade e incapacidade. Desse modo, a readaptação implica em uma reorganização do trabalhador após uma situação de perdas de capacidades que envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais. Esse processo desencadeia uma gama de emoções e sentimentos, que incluem o luto pela perda de sua saúde, a perda da capacidade de realizar seu trabalho integralmente, envolvendo manifestações de frustração, insegurança e medos diversos. Por essas razões, o apoio psicológico a esses trabalhadores mostra-se necessário e deve auxiliá-los neste processo de reconfiguração do sentido do trabalho e até mesmo do sentido da própria vida. Na UFMA, o acompanhamento desses servidores é feito pelas psicólogas da Divisão de Qualidade de Vida, por meio do programa Readaptar, em parceria com as profissionais que compõem a equipe multiprofissional da Divisão de Qualidade de Vida, e em constante interação com os profissionais da Divisão de Perícia Médica. E atualmente contamos com a equipe do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMET. O programa Readaptar surgiu mediante a frequência dos afastamentos para tratamento de saúde, a dificuldade dos servidores com o retorno às atividades, tanto por condições impostas pela sua doença, quanto pela dificuldade de aceitação da sua equipe de trabalho, incluindo chefes e pares, pois os afastamentos frequentemente são vistos com desconfiança. Como bem observa Costa, além do sofrimento provocado pela doença, o servidor sofre ainda com humilhações e constrangimentos, frutos da dinâmica da instituição. Por essas razões, as profissionais da qualidade de vida atuam no acolhimento do servidor, bem como na sensibilização das chefias. Esse acolhimento busca proporcionar um espaço de fala, de ressignificação e de promoção de um resgate do sentido do trabalho. Esse trabalho trata-se de um relato de experiência profissional, visto que busca apresentar o resultado de intervenções realizadas em campo, neste caso na área da psicologia organizacional. Os servidores em processo de readaptação chegam até nós de duas formas, por demanda espontânea ou são encaminhados pela divisão de perícia médica. O servidor é então acolhido pela equipe, que apresenta o programa Readaptar e sua forma de funcionamento. A partir daí, são realizadas entrevistas com esses servidores, buscando informações detalhadas sobre sua demanda. A chefia dos servidores também é consultada e orientada sobre a situação do servidor. As entrevistas que são conduzidas ao servidor são constituídas por perguntas abertas e versam sobre aspectos como
o motivo do afastamento, histórico da doença, os principais sintomas, descrição das atividades laborais, atividades que podem ser realizadas ou não devido à sua doença, sentimentos em relação ao adoecimento e readaptação, tratamentos e acompanhamento de profissionais, expectativas em relação a um novo ambiente de trabalho ou não, se o servidor ainda deseja continuar no seu local de trabalho, observações em relação à receptividade dos pares e chefias frente à readaptação. As informações sobre os servidores são organizadas em um banco de dados usando tecnologias da informação. Existe um programa de computador chamado Programa Readaptar. Desde que foi instituído o Programa Readaptar na UFMA, já foram atendidos 53 servidores no período de 2009 a 2019. Em relação ao perfil desses servidores, nós temos o seguinte quadro. A maioria faz parte do sexo feminino, 74%. A maioria faz parte da categoria técnico-administrativo, 78%. A maioria está lotada no hospital universitário, 67%. E a maioria das motivações de readaptação estão relacionadas às condições físicas, à saúde física, 66%. O número de acometimentos relacionados à saúde mental também é expressivo, na quantidade de 25%. No próximo quadro, eu detalho as patologias que culminaram a readaptação dos servidores, sendo que alguns servidores apresentam mais de uma patologia. Então, a gente observa que a maioria das patologias estão relacionadas a doenças osteomusculares e ortopédicas. Com relação à saúde mental, comparece em maior número a depressão. Partindo desses dados, é possível destacar o alto índice de adoecimento e, consequentemente, de readaptação de profissionais da saúde lotados no hospital universitário. Os principais motivos de adoecimento desses servidores estão relacionados às doenças osteomusculares e ortopédicas e alguns transtornos mentais, como depressão e estresse. Dentre os fatores que têm contribuído para esse adoecimento, pode-se observar ao longo dos anos, por meio das nossas entrevistas, questões relacionadas à gestão, diversificação dos vínculos trabalhistas, havendo diferenças de salários, benefícios e carga horária, o que gera sentimentos de injustiça organizacional. Alguns servidores também são impactados devido ao trabalho noturno, aos regimes de plantão e por acumularem mais de um vínculo de trabalho. No contexto da cidade universitária, destaca-se o adoecimento do docente. Dentre os principais motivos de afastamento do docente estão os distúrbios relacionados à voz e à síndrome de burnout. No que se refere ao docente, observa-se um sentimento de ambivalência com a restrição de atividades de sala de aula, quando ele recebe um laudo que o afasta da sala de aula. Se, por um lado, o docente se reconhece como tal ao atuar na área do ensino, tendo lecionar um grande significado na vida laboral deste profissional, por outro lado, a maioria das patologias irão impactar no desempenho em sala de aula, podendo essa atividade piorar o seu quadro de adoecimento. Assim, observa-se certa dificuldade do docente em se visualizar fora deste ambiente e aceitar essa mudança. De modo geral, a atuação das psicólogas no processo de readaptação funcional tem sido de fundamental importância, visto que alguns servidores fragilizados em virtude do seu adoecimento viam-se sem nenhuma perspectiva de retorno ao trabalho. A partir das entrevistas e do suporte profissional, foi possível um novo olhar de si mesmo, uma reinvenção do indivíduo enquanto trabalhador. No geral, os servidores se sentem acolhidos e fortalecidos após a escuta pelo psicólogo para reivindicar a mudança de ambiente ou permanecer no seu setor, desenvolvendo apenas atividades que sua saúde lhe permite.
A intervenção do psicólogo dá-se ainda junto às chefias, que muitas das vezes são insensíveis ao adoecimento do servidor. Diante do exposto, enfatiza-se a relevância do programa de readaptação desenvolvido pelo setor de qualidade de vida da UFMA, no que se refere ao acompanhamento pelo psicólogo, visto que sua atuação torna-se um diferencial na vida produtiva dos trabalhadores, principalmente entre aqueles em situação de vulnerabilidade pelo adoecimento apresentado e também no âmbito institucional. O espaço de escuta fornecido pela Divisão de Qualidade de Vida a esses servidores se configura como um lugar de ressignificação do sentido do trabalho e de resiliência.